Oi meninas, oi meninos, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é pincel. Eu vou trazer pra vocês algumas dicas de pincéis que são importantes pra você que tá começando agora e você não sabe que pincel você tem que comprar, você não sabe como é que se escolhe o pincel, eu vou estar tentando tirar algumas dúvidas hoje. Essas dúvidas são muito comuns, muito clássicas, tá? Primeiro eu quero esclarecer uma coisa, gente. O pincel, ele é o melhor instrumento que tem na maquiagem para quando a gente fala de acabamento, tá? A gente nunca, não vamos pensar que uma esponja e o uso dos dedos dá o acabamento que o pincel proporciona. Então, o pincel sempre é a melhor, eu acho, né? É uma opinião particular, tá? É a melhor pedida para você fazer uma maquiagem bem elaborada, então tem que ter pincel. A gente vai começar pelos pincéis de pele. Jana, quais são os pincéis de pele? Todo mundo usa base, pó e corretivo, tá? Então, cada um desses tem um pincel diferente. O pincel de base, gente, tem dois estilos de pincéis, tá? Eu vou trazer pra vocês. Tem isso, os preços também variam bastante, o mercado tá aí bem diversificado. É importante você escolher um pincel de qualidade, tá? Tem umas marcas bem bacanas aí no mercado, que tem um precinho bem acessível. Então, pra começar, esse pincel é o pincel Kabuki, tá? É um pincel de base líquida e cremosa, tá bom? Ele tem as cerdas sintéticas e ele é bem compacto. Quando eu falo compacto, ele tem as cerdas bem durinhas e bem juntinhas. Não dura a ponto de machucar a pele, mas dura a ponto de ser firme, tá? Então esse aqui é o Kabuki reto. Ele é utilizado para base líquida e base cremosa. É o pincel que eu acabo usando mais, pincel de rotina que eu uso mais. Ele serve para uniformizar e polir a pele. Então depois que a gente passa a base, o corretivo, a gente vem com o pincel Kabuki em forma de movimentos circulares e ele vai polir a pele dando uniformidade. Então o acabamento fica bem bacana. Ainda falando de base, a gente tem o pincel língua de gato, que é esse daqui. Que é esse pincelzinho, ele é mais preciso na sua ponta e ele tem um ápice nas sardinhas, tá? Gente, esse aqui é um pincel para base, normalmente a gente usa para espalhar em regiões mais precisas, nariz, os olhos. Então eu preciso espalhar essa base, eu preciso que ela chegue nos cantinhos extremos. É esse pincel que eu vou estar utilizando, tá? A gente tem ainda o pincel Dual Fiber, o meu tá bem sujinho, esse aqui é o da Mecrylan. O Dual Fiber é um pincel que ele tem dois tipos de fibra, tá? Ele tem a fibra sintética e a fibra natural. Então, esse pincel Dual Fiber, ele serve para qualquer tipo, de qualquer base, seja ela cremosa, líquida, em pó, mousse, não importa. Ele funciona muito bem para qualquer tipo de textura de base. Já precisa ter os três? Não, você não precisa ter os três. Se você está começando agora, eu recomendo que você tenha pelo menos o Kabuki, tá? A faixa de preço aí varia bastante, porque o mercado também é bem competitivo, então a gente consegue encontrar muita opção. Mas é fundamental que se tenha um pincel de base. A gente tira da cabeça de vocês passar base de mão em nome de Jesus, minha filha. Porque não dá pra passar base de mão, não fica um acabamento bacana, tá? Então, é uma opinião minha, eu acho. Rebeca tá fazendo a cara, ela tem a cara da pessoa que passa base de mão. Tem ou não tem, Rebeca? Ela passa base de mão. Gente, se contar ninguém acredita. Ela passa base de mão. Prefiro cortar essa parte. Continuando, gente, pra parte de pele. Tem alguns pincéis que eles servem exatamente só pra corretivo. Esse aqui é um exemplo deles. Eles estão sujinhos assim, porque a gente gravou um vídeo bacana aí. E é isso. Deixa eu falar isso. E assim, um pincel de corretivo, ele tem a mesma característica do pincel língua de gato para a base, só que ele vai ser menor, tá? Ele vai ser menorzinho. Então você tem um pincel menorzinho, que ele tem uma certa precisão, você pode usar ele como pincel para corretivo numa boa. Então, a gente tem que ter um pincel para base, um pincel para corretivo. E ainda falando sobre pele, gente, fundamental o pincel de pó, tá? Jana, fundamental um pincel de pó. Meninas, vamos pensar o seguinte, a pele, o que vai fazer a pele ficar bonita não é o pó, é a base e o corretivo. O pó, a função dele é selar, é criar um filme para manter aquilo ali, manter a beleza e que ela dure mais tempo. Então o pó ele tem essa função. Então o pincel de pó ele é bem diferente dos outros pincéis, porque ele é um pincel bem mais fofinho, tá? O toque dos pincéis também são muito importantes, tá? O pincel é duro, machuca, cai fora, não presta. Esse aqui é um pincel da Mecrylan também, tá? Amo os pincéis da Mecrylan, gente. Tem várias linhas, vários preços, então tem pra todo gosto. Esse aqui é o pincel da Mecrylan 01 da linha Silver.
Então o pincel de pó, gente, ele também vai variar, tá? Então eu recomendo que vocês tenham um pincel de pó. Vou mostrar pra vocês alguns estilos de pincel de pó, mas são todos. Jana, como é que eu vou saber? Normalmente vem escrito na embalagem, tá? Mas se você quer olhar, bater o olho e saber como é o pincel de pó é assim, ele é bem fofão, tá? E bem macio, então não tem como errar. Outra coisa que eu gosto de fazer é manter a capinha protetora do pincel, que são essas aqui. Eu acho, por quê, Jana? Porque ajuda a preservar. O pincel não fica descabelado e acaba mantendo, né? A gente consegue ter um resultado melhor por mais tempo. Então, veio com essa capinha protetora, pode deixar, usou, coloca na capinha protetora, que ele tem a função mesmo de proteger o pincel. Ok, amores, ok. Continuando, a gente vai falar dos pincéis de sombra, tá? Pincel de sombra, eu recomendo que você tenha pelo menos 3 tipos de pincel de sombra. O pincel esponjinha, que é aquele pincel tradicional que vem em todos os tojinhos de maquiagem, tá? Eu recomendo que você tenha um daquele. Um pincel para esfumar, que normalmente é um pincelzinho assim, pincelzinho de esfumar. E um pincelzinho de precisão chanfrado ou não chanfrado, que pode ser nesse estilo aqui, tá bom? Então, essas funções de cada um vai ser de acordo com o que você quer elaborar na sua maquiagem. Mas o pincel de esfumar é fundamental, o pincel de esponjinha tem uma função extremamente oposta ao pincel de esfumar. E o intermediário ajuda a gente a trabalhar com áreas específicas, mas para você que está começando o esponjinho de esfumar, vão resolver bem o seu problema, tá? De esfumar, que esse aqui é o de esponjinha, gente. E o pincel de esponjinha, gente, é esse pincel assim, ó, que vem nos estojinhos de sombras de maquiagem, tá? Então, você tá começando agora, sabe o que comprar? Compra um pincelzinho de esfumar de tamanho intermediário, tá? Por quê? Porque tem pincel de esfumar de todos os tamanhos. Então, compra um não tão grande, tá? Assim, ou desse tamanho, tá? Que tem um toque macio de preferência, tá? Desse tamanho tá bacana pra trabalhar. Ou um de esponjinha também é super importante, válido, né? Vamos falar dos pincéis de blush. Os pincéis de blush, gente, eles têm o acabamento do pincel de pau, porque eles são fofinhos e soltinhos, né? Porém, são menores, porque a área que a gente vai trabalhar também é menor, né? Então, os pincéis de blush nós temos, eles são normalmente nesse estilo aqui. Assim, tá? Bem semelhante com o pincel de pau, porém menor. Temos o chanfrado e temos o arredondado. Então, isso também não influencia muito, mas se você, vai ficar a seu critério, tá bom? Pra fazer contorno de rosto, eu recomendo o chanfradinho, porque ele é mais preciso. Tá? Mas se você não quer fazer o contorno tão elaborado, você pode comprar um pincel tradicional de blush e vai resolver esse problema também super bem, tá? Pincel de boca, gente, é bom ter um pincel de lábios, as mãos, né? Ele é um pincelzinho assim, esse aqui também, Meclan, vamos combinar, vamos sentar ali no direct e conversar, pelo amor de Deus. Então, esse aqui é um pincel de boca, ele é o B507, é um pincel duplo porque ele vem com 2 pontinhas. Ambos são pra delinear a boca, tá? Se você vai só se maquiar, 2 pincéis tá beleza. Se não, se você realmente quer se profissionalizar, é importante você ter diversidade, né? Ou até mesmo por uma questão de higiene. E meninas, para finalizar, o pincel de delinear, que é um pincelzinho chanfrado de precisão. Quando a gente vai trabalhar com delineador em gel, é importante a gente ter esse pincel às mãos, tá? Um pincel bem preciso, porque é fundamental. Então, ou esse aqui, que é o pincel de eleição mais comum que a gente vê o pessoal usando, e eu que uso mais também na rotina, que é o pincel chanfrado de precisão. Ou esse daqui também, um pincel próprio para delinear, que ele tem essa pontinha parecendo um lápis, tá vendo? Uma caneta, um biquinho assim. Pincel para delinear é importante também, se você quer ter um delineado bacana. Jana, não tô começando a trabalhar com delineador em gel, não consigo, então começa com a caneta mesmo, minha irmã, ou com o delineador líquido e ele vai resolver seu problema também numa boa, tá? Higienização de pincel. Gente, a higienização de pincel é super importante. Façam de preferência com um sabonete líquido de pH neutro. A gente vai pensar naqueles sabonetes infantis, eles resolvem super bem o problema. Nunca na vida esfreguem as cerdas dos pincéis de vocês. É sempre no sentido da cerda, tá? Trazendo. E o máximo que você vai fazer é apertar para tirar o excesso de água.
e você vai limpar o seu pincel. Pega uma toalhinha de rosto, lavou, coloca o pincel lá pra secar, longe do sol, tá? Longe do sol, e ele vai secar, você guarda ele como de rotina, protegido, claro, da umidade. Isso é importante. E Jana, mas eu não gosto de pincel, eu gosto de esponja, eu gosto de usar os dedos e eu não gosto de usar pincel. Pincel é caro, eu não quero usar pincel, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A esponja. A esponja. Mas o dedo não, amada. Tá bom? O dedo não pode. Quer dizer, pode, mas não é bom. Então, esponjinha também, a gente tem muitas esponjas no mercado. Oh, nossa senhora, muitas esponjas. Tem uma esponja pra pó, tem esponja pra base, tem esponja que é pra base, pra pó, enfim. Gente, vamos pensar o seguinte. Essas esponjinhas assim, ó, que são mais juntinhas, parecendo que estão emborrachadas, sabe como é? Não sei se tá dando pra entender, Beca? Parece que tem liga na esponja, assim, ó. Essa aqui é uma esponja losango, gente. Não olha a sujeira da minha esponjinha queijo, não. Essa esponjinha queijo aqui, assim, ó. Então, são esponjas que a gente pensa em produtos cremosos ou líquidos, tá? Produto em pó, gente, é pincel. Ou uma esponjinha bem fofinha, parecendo uma pelúcia mesmo. Agora, o produto é cremoso ou líquido, vamos pensar nessas esponjinhas enceradas. Vamos chamar assim, não sei se é esse o nome que se dá não, então não me crucifique, tá? Então elas resolvem, porque na hora que você vai, tem algumas que você tem que umedecer antes, tá? Essa mesma essa minha é da Belize, ela é no padrão da 360 Beauty, tá? É importante a gente umedecer antes de utilizar a esponja, pra justamente não ficar aquele efeito carimbado, sabe? Que você passa aqui e fica a bolinha da esponja, vai passando aqui e fica a bolinha. E você tenta uniformizar, aquilo não uniformiza, mas é porque a esponja tá seca, tá? Então a gente tem que se atentar a alguns detalhes que são extremamente importantes e que fazem toda a diferença. Então, voltando ao assunto, essas esponjinhas, elas têm esse estilo enceradinho para base, corretivo, tá? Líquidos ou cremosos, tá? Então a gente pensa nesse sentido. Importante umedecer um pouquinho antes, isso ajuda a uniformizar e não ficar o efeito carimbado. A esponjinha queijo é uma esponjinha de precisão, ela serve para a região dos olhos, para criar detalhes, então ela é boa para isso. Super baratinhos esponjas, menos essa daqui, gente, essa aqui eu paguei um pouquinho mais caro. Ela custou em torno de 15 ou 16 reais, mas pode ser que você encontre mais caro ou mais barato, tá? Já tem um tempinho que eu comprei a minha. E a esponjinha de pó é uma esponjinha bem fofinha, normalmente já vem nos próprios estojinhos de pó. Então você vai ver que a diferença dela, ela não é encerada. Então, a higienização é a mesma coisa, tá? Com sabão neutro, você higieniza ela com um sabão que tenha pH neutro, um sabonete que tenha pH neutro. Aperta para retirar o excesso de água dessa forma. Não tenta esfregar. Algumas dessas esponjas, inclusive, são descartáveis. Mas se você tiver zelo, você for bem cuidadosa, você consegue utilizar até 2 ou 3 vezes, dependendo da esponja. Então, vai, ó, lava assim, apertando. Terminou, água corrente e aperta para tirar o excesso de produto que provavelmente tenha ficado. E é isso, meus amores, que eu tinha para apresentar para vocês hoje, tá? O mercado tá aí extremamente vasto. A internet, abusem da internet. Deixa eu olhar meus cabelos, gente. Olha o cabelo da pessoa. Então, abusem da internet. A internet traz muita informação. Acompanhe os vídeos aqui, que a gente sempre tá falando qual é o pincel que usa, pra que tá usando. Lembrando que não tem regras específicas quando eu falo dos pincéis de sombra e de boca, é adaptável, tá? Mas os pincéis que são usados para pele, eles têm realmente uma função um pouquinho mais ligada ao que cada um vai fazer mesmo, não adianta. Mas era isso, meus amores, que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero ter podido contribuir de alguma forma. Pra você que tá começando aí, tá com algumas dúvidas, não desista. Não desista, amadinha. Invista nos seus pincéis, tá? Invista no seu material, que o efeito vai com certeza ser outro. Então, um lindo final de semana pra vocês, que a Rebeca já não aguenta mais me ouvir falar, gente. Não aguenta mais me ouvir falar, porque a pessoa... não para de falar nunca mais. Dá o seu curtir. Visita as minhas redes sociais, vai ficar tudo linkadinho aí embaixo, tá? Tem no Instagram, tem no Facebook, tem o canal aqui que você tem que se inscrever. Se inscreve, por favor, dá o seu joinha, compartilha com aquelas amigas que tem bastante dúvidas sobre pincel. E é isso, amores. Um beijo e até o próximo vídeo.